Então, pessoal, eu até estava pensando em alinhar esse post do Tiff aqui com um vídeo react que eu vou fazer sobre o Cheirando Rola, né? Que o Cheirando Rola havia feito um vídeo desancando o MBL por uma mais nova cagada que o grupo havia feito, né? Inclusive eu vou comentar sobre esse assunto daqui a pouquinho, mas eu acho que esse mesmo assunto é de suma importância, né, para ser explorado em um vídeo só sobre ele, certo? Só sobre ele. E do que seria essa mais nova cagada do MBL? É que descobriram, né, inclusive o Tiff havia me comunicado, não havia me comunicado não, ele havia comunicado no canal dele no YouTube, né, que tem diversas pessoas odiadoras do MBL, né, como não seria surpresa para ninguém, né, um grupo justificamente odiado, né, pessoas que pegam essas cagadas, essas controvérsias que o MBL tem, ainda mais internamente, e passam para ele, e ele repassa para o público, certo? O pessoal que pega essas cagadas aí vê que o Tiff é um cara famoso na internet, né? Sejamos sinceros. O caso, o que fez ficar conhecido fora da bolha, né, foi naquela questão ali do Xbox Mil Grau, onde ele e o amigo dele, o ex-Capim, foram acusados de terem sido racistas, né, e tudo mais, quando não haviam sido, certo? Quando não haviam sido. Infelizmente, né, a justiça acabou arquivando esse processo aí por falta de provas. Então não teve como fazer a alegria do pessoal da esquerda, né, prendendo os caras, certo? Isso aí não vai acontecer, né? Aí o Tiff, que também é uma pessoa que está brigando o tempo todo com o MBL, eu acho isso aí bastante justo. Mas eu penso assim, cara, você sendo justamente um influenciador também, tu tem que se revezar em outros assuntos mais importantes. Se bem que, cara, o Tiff com certeza faz isso, mas boa parte do conteúdo dele no canal é para detonar o MBL. Isso aí é ótimo, né? É regozijante, mas, pô, tem outras coisas para tratar, até porque o Tiff não ficou conhecido primeiramente como sendo um crítico político. Ele ficou sendo conhecido um gamer, né? Mas tá. Aí o Tiff ele colocou aqui, né? Em relação ao novo exposed sobre a cagada mais recente que o MBL havia feito, né? Ele colocou aqui no post no X, que é o antigo Twitter. O que estão ensinando para os jovens do MBL? Eu não iria querer que meu filho acompanhasse esses caras. Entre aspas, que está o título aqui do artigo da revista Valete, que é do MBL, né? Gays, lésbicas, queers e crianças. Coluna Valete do Movimento Brasil Livre por Antônio Vargas. Antônio Vargas, esse que é um militante gay, né? Inclusive do que eu havia lido aí de algumas pessoas que acompanhavam o trabalho do cara, né? Ele parecia ser uma pessoa bastante séria, até descobrirem, né, esse lado ruim dele, né? O sujeito que assina esse artigo aqui para a revista Valete é uma pessoa, né, que tem uma revista, né, chamada Puto. E essa revista aí, ela tem como imagem de capa, inclusive imagem interna com certeza, né, gravuras vilipendiando, e gravuras, pelo que eu havia sacado, feitas por inteligência artificial, né, vilipendiando a imagem de Jesus Cristo, sacou? Como a gente já poderia esperar de militante gay também, né? Aí então o Nando Moura havia feito um vídeo sobre esse assunto, né? O Tiff antes havia feito esse post aqui, e outras pessoas também comentaram, o pessoal do Alta Linguagem também, né? Ninguém perderia a oportunidade de detonar os imbecis do MBL, certo? Porque ele se põe como um grupo da direita, né? Apesar de ter de tudo, o MBL é uma espécie de xepa, né? A qual você tem as mais diversas aberrações políticas existentes, sacou? Eu até iria falar aqui, olha só faltou ter um comunista, cara. Esse tipo aí você pode colocar na conta da Espectro Cinza, Glenda Varoto, né? Que é uma pessoa a qual eu acho bastante interessante, mas infelizmente ela é feminista, abortista, né? E até para ter visibilidade, faz parte do MBL. E ela também escreve para Valete. E em um grupo da direita,
você, o que? Possivelmente teria cristãos ali, né? Cristãos esses que deveriam repudiar, né, esse tipo de cara que tem esse conteúdo aí, né? Vilipendiando Cristos com imagens o que de Jesus Cristo beijando um cara, ou então de um Cristo negro, né, beijando um outro negro, sacou? Que uma pessoa cristã teria para falar pro Renan Tourdeblon de Santos, que estava sabendo disso, ele com certeza estava sabendo disso, até porque o Renan, ele é quase uma espécie de faz-tudo da revista Valete, né? Ele tem diversas funções ali. Se você pegar pelo editorial da revista, que custa R$70, né? Você vai ver o nome dele ali em diversas funções diferentes. Então ele sabia muito bem do conteúdo, digamos assim, paralelo do Antônio Vargas, cara. Sabia disso aí. Aí depois eu li, né, que, olha só, cara, mas o MBL, a proposta dele é trazer, né, diversas pessoas com tipos de ideologias diferentes, com estilos diferentes mesmo, né, genericamente falando. Então, claro que eles colocariam esse tipo de gente aí para escrever na Valete. É claro que o Ricardo Almeida, né, como ele já havia explicitado aí, né, em um post aqui no X também, aqui no X não, pô, eu tô no YouTube, no X também, de ter tido uma entrevista com uma criadora de conteúdo adulto. E aí? Aquele mesmo muçulmano, né, que eu tô falando do Ricardo Almeida, que confidenciou em live ter transado com uma súcubus. E aí? Sacou? É esse tipo de gente aí que tá como intelectual do MBL. É esse tipo de gente aí que comanda você, gado do MBL. É esse tipo de gente. Já não basta o Renan Tourdeblon de Santos, que é uma espécie de ateu que tem a imagem do deus Mitra tatuada nas costas. Ainda você tem esse depravado, certo? Você tem uma feminista que, por mais que eu goste do aspecto, ela é uma feminista, sacou? Abortista. Ela defende muitas coisas as quais eu não defendo, né? Você tem esses tipos de gente. Você tem uma falsa católica, que é a Amanda Vitorazzo, que até 2020 ela estava postando aí fotos de carnaval, né? Ela estava postando fotos aí vestida como diabinha, como malévola no carnaval, sacou? Aí como é que fica a situação para você que é cristão e que acredita no MBL? Como é que fica isso aí, cara? Então vamos continuar aqui embaixo. O que o Tiff havia colocado mais aqui, né? Além de escrever para o MBL, ele é dono da página Revista Puto. Pelo que eu sei, essa página aí, ela tá como excluída, né? Ela não existe mais, deixa eu ver agora. Aí, essa conta não existe. Descobriram o trabalho paralelo do cara, né? Sentaram mal em cima dele e ele arregou, resolveu apagar a página. Mas isso aí não quer dizer que, eu tô arrependido. É claro que não, pô. Claro que não. Olha só. Antônio Vargas, filósofo brasileiro, colunista, revista Valete, revista Puto, não sei o que, helenístico, lá de Brasília, né? Cara, eu não consigo ver nenhuma coisa boa vinda de Brasília, cara. Sinceramente. Vamos ver se tem mais coisas aqui. Peraí que tá difícil aqui. Aí aqui você já via a sexualização, né? Vê se tem mais coisa aqui. Olha o que ele curte. Agora também no Insta, sacou? Diversas representações aqui de interações homossexuais, cara. Que um cristão gado do MBL, fã do MBL, seguidor do Renan Tourdeblon de Santos, teria pra falar vendo esse tipo de coisa, cara? Olha só. Eu não sei por que essa fixação de colocar caras com a boca nas bananas, cara. Não entendo essa fixação.
Ó. Aí, ó. O cara vilipendia a imagem de Cristo à vontade, né? O que eu tive falando. Vamos ver o público que ele segue e que seguem ele. E mais algumas postagens. Aí tu vê aqui. Santiago Rico, pelo que eu sei, é um latino, né? Embaixo, Bitman SP. Camdump, maior depósito de porra de São Paulo, né? Criador de conteúdo adulto, claro, né? São os tipos de seguidores que esse cara tem. Vou ver aqui. UNB Nudes. Esse perfil não possui vínculo com a Universidade de Brasília, né? Mas de qualquer forma deve ter sido feito por universitários de lá, né? Ó, Gay Memes, Artificial Intelligence. O gravador, artista visual, mestre em arte e cultura visual, pesquisador do masculino e das masculinidades, né? Esse o gravador aqui. O artista visual brasileiro. É só aquele pessoal bem pra frentex mesmo, né? GLS. Aqui, o que é fenomenologia? Não sei o que seria isso aí e também não quero saber. Fenomenologia é reconduzir, não quero saber, né? É reconduzir o mundo aparente às suas fundações e agir com clareza a partir delas. Vou ver mais coisas aqui. Aqui esse livro aqui que esse cara leu, né? Irmãos, uma história do PCC. Livro fantástico, terminei hoje. Queria ter lido quando organizei minha conferência e escrevi meu artigo de Porra, tá difícil pra ler aqui. Ih, cacete, minha visão aqui tá meio embaçada. Mais coisas aqui. Olha só. Um pervertidaço, mas ele resolveu canalizar isso aí através de um perfil mais filosófico-artístico, né? Como muita gente do meio GLS faz, né? Como se fosse para pagar de gente séria, né? Olha só, essa fixação de caras com a boca na banana, né? No caso aí, São Santos católicos, né? E essa bobagem aqui, a qual dá a entender, né, de que alguém aqui curte necrofilia, né, cara? Aqui o que o sujeito havia escrito. Infelizmente não cabe na minha casa, né? O que o Antônio Vargas havia escrito aqui em resposta. Pergunta, talvez, né? Não é uma pergunta, pô. Pergunta. Talvez tenha um tamanho pequeno no qual você guarda Não, peraí. Pergunta. Talvez tenha um tamanho pequeno no qual você guarda um número em cada gaveta em vez do corpo inteiro. O pessoal tem umas brincadeirinhas bastante engraçadinhas, né? Canal no YouTube. Ó, novo episódio de Sexo Gay é bom. Como o valor divino assina o sexo como o valor divino acima da lei. Olha só isso aí, cara. Então o que o Tiff havia colocado aqui. Parece que alguém tirou um tempo para apagar umas postagens aí. Tinha coisa muito mais pesada. Olha só. As coisas aqui. Aí, ó. Ó. É complicado, hein, parceiro. Aqui. Ricardo é um dos líderes do MBL, que o Ricardo Almeida havia escrito, né? Das coisas que recomendo sem precisar averiguar.
Se Antônio Vargas dá um curso, vocês se matriculam, é simples. Isso aqui é um filósofo de verdade, não um desses vulgares impostores que se aproveitam da ignorância alheia. Breve o teremos como professor da Academia MBL, hein? Breve o teremos como professor da Academia MBL. Então aí só prova que o pessoal do MBL estão cagando para os cristãos que estão no movimento. Eles estão cagando, cara. Se bem que só o fato de você ter esse tipo de gente aí, né? Você tendo essa variedade imensa aí da xepa, certo? Já prova que eles estão cagando para os cristãos mesmo. Estão cagando, né? O Tiff aqui. Para quem tem dúvida em relação à revista Valete, o Renan Turdeblon já havia escrito, né? Vocês fundaram a única revista de direita do país. E é só o começo. Rapaz. Você viu o tamanho da merda? Você viu o fedor da merda? Então é isso aí que está sendo posto, né, pro pessoal conservador. Inclusive no MBL você tem evangélico, hein, cara? Aquele Paulo Cruz ali supostamente seria um evangélico. Aí como é que fica a situação pro pessoal da direita e até mesmo evangélica que frequenta o MBL, que é gado MBLógico? Como é que fica? O pessoal não vai falar nada por quê? Porque eles são justamente isso, gados. Eles são gados. Sacou? O pessoal não vai questionar. Eles não vão cair fora de lá. Porque tem aquela identificação, né? Os caras são jovens, então eu vou me aproximar aqui, né? Eles são interessados em política assim como eu. Então vou ficar aqui, cara. Vou ficar aqui, certo? O que o Stuart, o secundário, havia comentado aqui. Stuart, esse que havia tomado um doxing, né, do pessoal do MBL, né? O pessoal descobriu a cara dele, onde ele mora, né? Pelo que eu lembro, ele é do Rio de Janeiro. E inclusive fizeram um perfil paródia, né? Colocando essa mesma foto aqui, ó, dele, né? E escrito Pô, os caras estão gritando pra cacete aqui, parceiro. À toa. Aí enfiaram aqui, ó, ao invés de estar 100% Jesus, eles colocaram 100% missão, né, que é o nome do projeto de partido, né, que os MBLoides querem colocar, né. Aqui. O muçulmano que é guru do MBL é amigo dele. Caiam no buraco do coelho, né? Então, aqui, ó. Meu amigo Antônio sabe ver as coisas do jeito correto. Qualidade rara hoje em dia. Se inspiram. Então, não sejam idiotas. Cara, e o sujeito, o Ricardo Almeida, é muçulmano, cara. Como é que ele tem uma amizade com um homossexual? Eu não tô falando que no mundo árabe você não tem homossexuais. Você tem sim, cara. Você tem no mundo todo, inclusive. Mas, pô, sendo muçulmano, normalmente a gente espera que essa galera não seja a favor nem de ter amizade com essa espécie de gente. Aí como é que fica? O cara é completamente freestyle, então. Tem que aturar feminista. Tem que aturar, inclusive, evangélico, né? Certo? Só falta aturar judeu. Eu acho que isso aí seria a maior provação, né, do Ricardo Almeida. Cara, se bem que deve ter judeu lá no MBL também, né? Ainda mais sendo uma agremiação de São Paulo. Então, ó, o que ela havia escrito: a simbologia religiosa com conotação sexual me enojou. Os inimigos da igreja devem ser combatidos e jamais receber espaço em nossas vidas. Sim. Aqui o que o Only Creator havia escrito: isso é satânico e repulsivo. Que porra é essa, velho? Blasfêmia total. É o que o Tiff havia respondido. A verdadeira direita bochilheira aí, né? Entre aspas. Então é isso. E o que o Benjamin Ponte, né? Se bem que foi poxa, que não tem absolutamente nada a ver com o assunto aqui, né?
Ben Ponte foi aquele que tinha amizade com... Se bem que eu acho que tem, cara, ainda, né? Se bobear. Ele teve amizade aí com ex-drag queen, ex-satanista, ex-isso, ex-aquilo, só coisa ruim, né? Vicky Vanilla, que havia também sido alvo, né? Que havia sido alvo de 2 vídeos exposed do Cheirando Rola, os quais eu havia feito o react aqui no canal, né? Aqui. E o Ben Ponte, com essa amizade, inclusive ele havia colocado likes lá no Instagram em posts, né, pró supremacia branca, né, e tudo mais. Ele foi castigado, né, com um cargo de assessor, certo, do Kim Kataguiri. Não, foi do Guto Zacarias, né, que ele havia escrito aqui, completamente a favor, né, aqui ó, suspensão de missas e cultos durante a pandemia, certo? O MBL havia sido a favor disso aí. Então, para finalizar esse papo, você nota, cara, que pessoa cristã mesmo, de verdade, que está interessada em política, ela não deve apenas repudiar nessas coisas. Tô sendo até bastante óbvio aqui. Ela não deve apenas repudiar o que o MBL faz, o que essa xepa política faz. Ela deve denunciar, ela deve espalhar, já que esse pessoal quer fama, né? Eles devem espalhar, né, essas exposições aí que alguns influencers estão fazendo, cara, na internet afora. Tipo o que o próprio Nando Moura anda fazendo. Apesar do Nando Moura não valer nada, né? Ao menos nesses exposed ele está sendo útil. Né? O que o Tiff anda fazendo, o que outras pessoas, né, com uma fama um pouco menor andam fazendo. Vocês, cristãos que estão interessados em política, né, e são da direita, vocês têm que fazer isso aí, cara. Sacou? Não tô falando que todo mundo deveria ter um canal no YouTube, que deveria ser youtuber, não. Mas dá pra expor isso aí de outras formas em redes sociais, na internet afora. Sacou? Não deve ficar em uma situação de prostração, né, esperando que, né, uma pessoa, só porque ela é mais famosa, ela deva fazer isso aí no seu lugar. Você deve ajudar também, sacou? É o que eu imagino que as pessoas, né, que estão nessa condição a qual eu havia dito, né, deveriam fazer. Porque, pô, cara, como um grupo da direita vem meter essa, colocar ok, o sujeito pode ser homossexual, você tem gays na direita também, né? Você não se lembra lá do gays, gays com Bolsonaro, né? Inclusive eu tô lembrado que o Bernardo Kister, ele fazia parte disso aí, cara, ou eu tô enganado? Certo? Ele fazia parte disso aí, eu acho. Você vai ter esse pessoal em todo lugar. Você vai ter alguns gays aí, alguns não, acho que dá pra você colocar, não, como maioria eu também acho que não. Mas você vai ter muitos gays aí que vão ser contra as convenções progressistas, cara. As convenções pró grupo GLS. Você vai ter. Mas você que é cristão, que é da direita, e que né, até, especialmente estou falando isso aí para pessoas que poderiam ter se afeiçoado com o MBL, né? Vocês pegam essas cagadas aí, anti-cristianismo, e expõem, cara. Vocês têm que expor aí para todo mundo, sacou? Isso aí, se vocês querem, né, se ver um pouco mais livres de engambelações, cara, vindas de pessoas que batem no peito se dizendo como de direita, né?